Olá, pastora. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua presença aqui em Montreal. Está sendo um privilégio para a gente ter você aqui. Eu queria te perguntar como que está sendo essa experiência para vocês de Montreal, o que você achou desses dias por aqui? Olha só, Dani, eu tô apaixonada. Eu acho assim, eu entendo até a gratidão, mas eu queria dizer que é extremamente recíproca. E da minha parte, assim, eu tô encantada com tudo que Deus está fazendo e com o que Ele vai fazer. Primeiramente, eu quero, assim, agradecer a Deus, né? Porque a gente sabe que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Sim. E Deus, ele de alguma forma, aí na multiforme sabedoria dele, Ele nos uniu aqui para estar nessa igreja tão linda. E a minha alegria é de ver algo nascendo, algo se consolidando para crescer. Então, assim, fazer parte dessa base, desse início de algo tão grande, tão necessário, tão importante para uma nação, onde o evangelho ele foi esquecido, abandonado e hoje ele é descrito, a gente precisa entender assim, intencionalmente o quanto isso é necessário. Então, assim, eu tô com o meu coração cheio de alegria, gratidão e muita, assim, a palavra até me falta, mas eu vou usar uma aqui. E muita gratidão mesmo por estar com vocês nesse momento. Foi maravilhoso. Que bênção, que bênção. E agora eu queria pedir para você contar um pouquinho pra gente sobre o Shine. O Shine, que é o nosso evento, né? Foi o Chá das Mulheres. Você tá há 5 anos na Lagoinha, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre qual que é o propósito desse encontro, o que a Lagoinha propõe nesses encontros, né? Pra gente contar um pouquinho da essência dele. Dani, o Shine, ele já foi pink, né? Antigamente ele era o pink, que se transformou agora no Shine, é o brilho da mulher. Então esse culto é totalmente voltado para a mulher. Qual é a intenção do Shine? É desenvolver a mulher, é acender na mulher a chama do propósito do ministério que Deus tem com as mulheres. A mulher, ela é muito aceita, recebida e levantada com Jesus, né? O Novo Testamento aí tem as mulheres se abrochando, desde o Antigo temos Débora, Ruth, Esther, várias mulheres que fizeram história, mas no Evangelho as mulheres assim, elas se destacaram demais e contribuíram muito com o ministério de Jesus. Qual o desejo do Shine? É trazer a consciência para a mulher a importância do papel dela, começando na casa dela. Então aí ele é um culto totalmente voltado para a mulher, um evento para que desperte o dom que há em nós, né? A multiforme e sabedoria de Deus, de toda a grandeza da sua palavra, dando à mulher um ministério na tua casa, um ministério como mãe, ela levantando mesmo, sendo curada das suas emoções, trabalhando a sua verdadeira identidade de filha de Deus, porque nós já nascemos com um propósito. Amém. E qual que é o desejo desse culto de mulher? Trazer a consciência das mulheres, quem elas já são. Porque nós às vezes deixamos de fazer tanta coisa porque achamos que nós não temos habilidade, achamos que nós não iremos conseguir, achamos que não somos capazes. E o que é a bem verdade disso? É que nós não temos mesmo, mas nele nós temos, com ele nós conseguimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o Shine vem aí desenvolver mesmo, levantar um exército de mulheres aí que estão dispostas a fazer o nome de Jesus conhecido. E não só isso, trabalhando aí com a palavra de Deus, com um propósito de reino mesmo. O Shine é nosso culto. Então assim, qual mulher que pode vir no Shine? Todas as mulheres. Casadas, solteiras, jovens, adultas, porque é o culto da mulher. Então quanto mais mulher tiver, mais abençoado será o Shine. Amém, amém. E ontem foi uma bênção, assim, tremenda pra gente a palavra. O momento foi, assim, sensacional. E agora eu queria que você contasse um pouquinho pra quem tá nos ouvindo, que você trabalhou muito na palavra, a questão da identidade da mulher, né? Qual que é o perfil, o que a gente precisa fazer. Então, assim, se você puder contar um pouquinho sobre o que foi ontem, dar uma pincelada na palavra e do que foi a experiência do Shine aqui da Lagoinha de Montreal, pra quem não veio, então se você puder contar um pouquinho sobre como foi. Amém, gente, olha só, eles me deram um desafio ontem, né? Ontem foi muitos desafios aqui, foi muita bênção, porque ontem nasceu. Ontem nós tivemos o primeiro Shine Lagoinha Montreal. Ontem foi estabelecido aqui para você, mulher, que tá aqui, uma porta aberta. Olha só, uma porta aberta para você entender. E eles me deram um versículo. Deus não nos deu
espírito de temor, né? De covardia, mas de temor, de amor e de equilíbrio. E eu usei até uma versão que diz assim, de uma mente sã. O que eu tenho percebido na nossa sociedade, no nosso século, no nosso presente? É mentes doentes, mentes aprisionadas, e principalmente da mulher. Então, o que nós trabalhamos? Por que ela falou da identidade? Ontem nós trouxemos aqui a verdadeira identidade da mulher. Você foi sonhada, projetada e desejada por Deus para resolver e solucionar. Deus já te criou com poderes de solucionar problema. Por quê? Porque Adão, ele estava bem no jardim. Quem detectou o problema de Adão não foi Adão, foi Deus. Adão estava lá dando nome nos animais, cultivando, arando, ele estava no jardim. Porém, Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, uma adjuntora, alguém que completasse Adão. Então Deus, ele não participou, Adão, do projeto da mulher, porque nós somos mulher, imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos e fomos formadas pelo coração do nosso Deus. Então você não é menor do que o homem, você não é maior do que o homem, você é única. E ontem nós trouxemos essa realidade, né, Dani? Sim. Explicamos que Deus colocou Adão para dormir. E no sono de Adão, Deus forma a Eva da costela de Adão, a imagem e semelhança dele, mas com um propósito: completar, ajudar, contribuir. E a sociedade, ela tem mudado isso. E por isso tanto medo, por isso tanto temor, por isso tanta ansiedade, porque colocou um peso na mulher, de que a mulher tem que se comparar e ser igual a. Então hoje a sociedade diz que a mulher, ela tem deveres e direitos igual aos homens. E por que não proteger a emoção da mulher, se a própria Bíblia diz que nós somos parte mais frágil? Então a mulher, ela é emocionalmente mais frágil. A força da mulher é diferente da força do homem. O homem tem muito mais força no braço do que nós. Nós carregamos os filhos, vocês precisam perceber um pouquinho da cintura para baixo. A mulher tem uma força para baixo, mas o homem tem uma força no braço. Então estamos medindo forças que não são para ser medidas. Então ontem nós trouxemos a consciência do teu valor, mulher. Você não vale pelo que você faz, você não vale pelo que você é. Ontem nós trouxemos aqui a consciência do poder que nós temos dentro de casa, criando os nossos filhos, fazendo com que o bom andamento da nossa casa contribui para que os nossos maridos saiam, prosperem, trabalhem, para que nós, com as nossas emoções saradas, possamos ser essa ajudadora desse homem, não o atrapalhando, mas o impulsionando. Só seremos felizes quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para mim e para você é, primeiro, amar a Deus. Segundo, ser a dona do nosso lar. Qual o papel da mulher no lar? Nós falamos sobre isso, né, Dani? Falamos, a mulher nasceu e ela tem o dom, a graça de ensinar. O ensino da tua casa está totalmente voltado assim. Você que tem toda a habilidade de transformar a casa em lar, comida em alimento, e por isso que o segundo papel da mulher é nutrir. O homem traz aquela provisão, o homem compra a casa, a gente transforma aquilo no lar, num lugar aconchegante. O homem compra comida, ele te dá lá e nós transformamos aquela comida em nutrientes. Nós temos o poder de colocar uma mesa, de trazer aquele ambiente de uma simples refeição num momento em que Jesus, que é o pão da presença, se faça presente ali. A gente tem a habilidade de detalhes. Sabe por quê, mulher? Que você é tão habilidosa e às vezes, não entendendo isso, você acaba atropelando o teu marido. Por quê? Porque Deus nos deu esta habilidade de ver várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso não nos dá o direito de tirar o papel de direção do nosso marido. Ele é a nossa cabeça. Você sabia que você tem um papel de consolar? Sabe aquele negócio que tá a criança brava porque o pai protetor? Por que o pai protetor? Talvez você está se perguntando. Falamos sobre isso, né, Dani? Porque o marido, ele tem 3 papéis fundamentais, nato, dado por Deus. Ele conduz, né? Porque ele é o cabeça. Então ele conduz, ele lidera e ele protege. Ele provê, sabe? Porque na liderança já tem a condução. Então ele é líder, provedor e protetor. Então às vezes ele chega, ai, olha aí que você não viu essa criança, não é que ele tá te culpando, ele tá agindo no instinto natural dele. Eu demorei para entender isso.
mas ele está agindo no instinto natural dele de proteger, porque ele é aquele leãozão que protege a tribo dele. E nós, mulheres, somos aquelas que estamos todo o tempo trazendo a calmaria. Meu filho, teu pai está te amando e te protegendo. Minha filha, ele não está chato. E aí a gente vai convertendo o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Essas coisas são lindas. E o que nós falamos ontem? Que essa ansiedade que o texto propõe, que esse medo que o texto propõe você a não viver com ele, só será possível na dependência do Senhor. Só será possível no alinhamento da vontade. A vontade de Deus para mim é que eu cumpra o meu propósito. E isso tudo, eu não estou falando aqui em momento nenhum, quero até deixar claro, né, Dani, que você tem que largar do trabalho. Não, você tem que conciliar. Nada do que você faz fora pode interferir no bom andamento da tua casa. Por quê, gente? Porque nós ensinamos os nossos filhos, nós servimos os nossos maridos. E uma casa bem organizada é uma sociedade sarada. Se as mulheres não entenderem isso, nós perderemos os nossos filhos. Por quê? Porque o momento que nós vivemos é muito delicado. Nossos filhos vão para a escola aprender não só mais aquela desenvolvimento escolar, não, agora uma ideologia tem sido colocada na mente dos nossos filhos. Ou seja, ali eles estão querendo convencer nossos filhos, Dani, de que menino e menino se escolhe. Você não nasce, ei mãe, nós vamos ter que desconstruir muitas coisas. E para isso, o controle, como diz em Provérbios 31, que a sábia constrói com as suas próprias mãos e a tola também com suas próprias mãos destrói. Então, o que é a proposta do primeiro Shine aqui? É só um despertar. O que aconteceu ontem foi só um abrir de portas para que nós possamos entrar e nos encontrar na tua identidade. Mulheres estão muito cansadas porque estão fazendo muito fora, sobrecarregada porque chega em casa também tem o que fazer. E aí elas estão ferindo os limites. Então ontem nós falamos sobre o respeito. Se respeite. Respeite o teu limite. Lembre que a Bíblia ela tem uma profecia com promessa. Por quê? Porque quando eu cumpro o mandamento, eu desfruto da promessa. Quando eu quebro o mandamento, eu quebro a promessa. Mas diz que amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu começo a me amar, eu começo a me respeitar, eu começo a me cuidar, vai ser tão fácil amar o meu marido, vai ser tão fácil amar o próximo. Então assim, foram essas e outras coisas, não vai dar para falar aqui, né, Dani? Sim, mas que nós falamos ontem. E eu espero aí que você esteja aqui em Lagoinha, Montreal, desfrutando dessas mulheres que estão entendendo e já entenderam o propósito. E isso mais ou menos foi o que a gente ontem tratou. Com certeza. E, pastora, a última pergunta pra gente encerrar. A gente conversou bastante sobre essa questão de identidade e como muitas vezes as mulheres foram feridas no caminho. Então, por modelos errados, ensinamentos errados ou por situações que aconteceram na vida delas que acabaram ferindo quem elas são e a maneira como elas se portam, né? E aí a gente tá dentro dessa busca dessa identidade. E aí eu queria perguntar pra você, assim, que conselho você pode dar pra uma mulher que tá na busca de se encontrar, que tá nessa busca de realmente encontrar o lugar dela? Porque até ontem ela escutava que a verdade era uma. E agora a gente tá descobrindo que na Bíblia, que na palavra, a nossa verdade não é o que a sociedade diz. E aí é um pouco difícil virar essa chavinha da noite pro dia. E eu queria perguntar pra senhora, qual que é o conselho que você pode dar para uma mulher que quer realizar o papel dela da Bíblia, mas que ainda está meio que perdida dentro dessa posição? Olha só, gente, eu me incluo nisso, tá? Porque eu também um dia não entendia. E é interessante que eu não entendia salva. Uma mulher que orava, uma mulher que buscava o Senhor, uma mulher dedicada à obra do Senhor ao extremo, assim, trabalhando muito, já consagrada, pastora. Então, assim, é algo que eu também descobri há pouco tempo, não é algo assim, eu descobri que Deus ele tem algo muito além para mim. A minha identidade ela só pode ser restaurada com o meu Deus. E todas nós, toda mulher e todo homem precisa de Jesus para que seja sarado e curado. Não é algo que só algumas pessoas precisam, tá, Dani? Algumas pessoas já alcançaram o primeiro. Hoje eu sei o meu papel. Hoje eu sei o que e nada vai me tirar do centro da vontade de Deus,
que é primeiro Deus, existe uma sombrinha, nem ser uma umbrella, existe uma sombrinha de proteção na tua vida, mulher. Primeiro Deus. Segundo, a tua casa. Terceiro, aquilo que você faz para sustentar a tua casa. Quarto, a gente vem podendo fluir na obra do Senhor. Por quê? Porque se eu atropelo as coisas, eu atropelo tudo. Então assim, eu venho para a casa de Deus e começo a colocar as coisas no lugar. Ei, Deus é minha prioridade. Eu venho para a casa de Deus e aprendo. Ei, olha a importância da minha família. Olha a importância da minha casa. Olha a força. Aí eu vou ter que, cuidar das coisas do mundo, porque a Bíblia diz, apóstolo Paulo, que a mulher casada cuida das coisas do mundo para agradar o marido e vice-versa. O marido tá, o que é essas coisas do mundo? Aí é o trabalho, aí é o cuidado. Quando a gente começa a trazer esse equilíbrio, a gente começa a colocar as coisas em ordem. Porque dentro da nossa casa também tem uma hierarquia. Deus, ele sempre reina. Aí, mulher, vem o marido. Ai de nós, né? Isso aqui eu sei que tá doendo aí pra você, mas é a realidade. Vem o marido. Depois vem você, mulher. E depois vem os filhos. Os filhos, eles só têm dois papéis. O Deus é de nos salvar, de proteger. Deus é tudo na nossa vida. Deus é o ar que nós respiramos, a comida que nós comemos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Porém, depois vem meu marido. Por quê? Porque eu preciso de um líder. Preciso de um cabeça. Então ele lidera, provê e protege. A mulher nasceu para ser liderada, mulher. Se você está liderando a tua casa, você está sofrendo demais. Isso está quebrando a tua identidade. Porque a mulher nasceu para ser cuidada. Mulher nasceu para ser amada. Mulher nasceu para ser protegida. Nós precisamos disso, porque Deus nos criou para isso, com isso. Então, quando nós não somos, nós começamos a exercer papéis que não está fazendo muita mulher ficar doente. Com ansiedade, com síndrome do pânico, cheia de emoções doentes. E aí tem muito Adão para acordar, né? Mas ontem nós aprendemos que quando Eva ficou pronta, Adão acordou. Então quando nós estivermos prontos, talvez tudo que está faltando aí no teu marido, como protetor, como líder, como provedor, vai acordar. Porque você está aí para ajudar esse homem, ser esse homem que ele precisa ser. Só que nós vamos colher do fruto, porque os nossos filhos, eles só têm dois papéis a cumprir dentro de uma casa. Depois que você, como mulher, ensinou, nutriu e consolou, eles obedecem e amam. Só existe dois mandamentos para filho. Amai teu pai e tua mãe para que seus dias honre. A honra fala de longevidade, de obedeça e obediência. Filho só ama e obedece. Então a gente precisa entender que quando nós cumprimos isso, você vai perceber que aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que as tuas horas tão trabalhadas não está te dando prazer, você vai encontrar uma paz que excede todo entendimento. Então, Dani, assim, a gente só restaura a identidade com aquele que nos criou, estando com o nosso Criador. Eu poderia aqui falar de muitas coisas, só Jesus sabe da tua dor, só Jesus sabe como você funciona, porque Ele te criou. É tão interessante que a gente compra um carro, né? Compra um carro. E a gente recebe um serviço em qualquer oficina. Mas a excelência, quando você vai na oficina que produziu, a produtora daquele carro, ela tem até um preço diferente. Por quê? Porque ela construiu aquele carro. Ela tem toda a engenharia daquele carro. Então dificilmente você vai sair do lugar que foi fabricado, da fábrica, com problema. Assim somos nós. Jesus nos criou, cada uma de nós com nossos jeitos, cada uma de nós com as nossas dores que foram causadas ao longo da nossa vida. Eu tenho certeza que todas as mulheres que me ouvem aqui, ela tem uma história, como eu tenho a minha história. Mas o nosso Criador, Ele tem um ajuste certo, Ele tem o seu ajuste, Dani, e o meu ajuste. Ele vai falar com você na tua língua, na tua necessidade, no tamanho da tua dor, porque Ele viu e Ele sabe de tudo. Só tem uma maneira de nos encontrarmos, nos relacionando com Jesus. E como que eu faço isso? Eu começo com o passo e com a força que eu tenho. Se eu puder deixar 2 conselhos para você aqui, mulher, eu vou deixar. Tenha um tempinho de devocional com o Senhor. Possa ser ele 2 minutos para começar, 3 minutos. Comece com aquilo que você realmente vai poder entregar. Leia o Provérbios do dia. Hoje é dia 12, de março. Leia o Provérbio do dia 12.
Depois leia do dia 13, do dia 14. Faça disso um hábito na vida. Esse Provérbios vai ensinar para você princípios e valores a ser guardado e trazer para você no ensino da tua casa. Você que talvez não tenha tanto conhecimento em leitura de Bíblia, começa com o Evangelho de João, que é o nosso Evangelho que João escreveu para a igreja. Leia ali você vai entender a morte, o nascimento, a ressurreição, o tempo de Jesus, o propósito, e dali você vai ser conduzida por Jesus. Se você não está recebendo, procure uma liderança, sente com alguém, peça ajuda, mas se alimenta, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Porque você pode o que a Bíblia diz que você pode. Porque você tem direito o que a Bíblia diz que você tem direito. Sabe, Dani, eu tenho aprendido que se eu quiser orar bem, eu preciso orar no Espírito. E orar no Espírito é orar a palavra. Então a Bíblia já disse e já tem tantas promessas para nós. A Bíblia fala que lá no início, né? Que numa certa feita o povo de Israel sai, Dani. E ele começa a ficar libertos, né? Já foram tirados ali do cativo, da escravidão, e eles começam a se dispersar. Aí de repente vem um outro desafio. Josué fala assim: olha, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei que Deus vocês vão querer seguir, eu não sei o que está acontecendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ali você tem, mulher, uma palavra: opa, não importa o que todo mundo está fazendo, se eu me posicionar e falar o que Josué diz, que eu e a minha casa, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, pastora, mas eu estou chorando tanta noite, fica firme. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Vamos começar a entender essa linguagem. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que não deixará os nossos pés vacilar. Mulher, eu quero dizer algo para você. Eu não tenho como padronizar e formatar o milagre, porque o milagre, ele é gerado pela necessidade. Mas de uma coisa eu sei: quando você sabe quem tu és em Deus, nem a morte, nem a perseguição, nem a fome, nem a angústia, nem a nudez, nada pode te separar desse amor. Eu sei que talvez tem gente me ouvindo que já não sabe mais o que fazer, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando eu não sei mais o que fazer, é o momento que Deus vai agir, porque aí Ele entra para fazer exatamente aquilo que a gente não sabe mais fazer. Então, meu conselho, Dani, você só vai aprender com a forma. Você foi criada e toda a tua história está nesse livro. Aqui tudo que você precisa. Aqui é o manual da vida presente e da vida futura. Aqui fala do como. Pastor, eu não entendo, não tem problema. Busque ajuda, se alimenta, fala com Jesus para Ele te curar. A Bíblia diz que pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. O que pede, recebe. O que bate, a porta aberta. Sabe o que nós precisamos, mulheres? É de crer e deixar Jesus curar nossas emoções, porque nós somos muito mais do que nós sentimos. O que você está sentindo, ele é momentâneo. Tem dia que a gente está tão feliz, né, Dani? Sim. Porque tudo está dando bem. Tem dia que a gente está tão ruim, mas isso só são momentos. Isso não nos define. E por isso que Jesus diz: o final é muito melhor do que o começo. Como eu começo não define muito, Dani. Define é como eu termino. E eu vejo muita mulher de Deus com culpa, porque você não obedeceu, porque você não sabia. Você veio de um padrão. Eu sou uma mulher, Dani, que fui criada por uma mãe que dizia que eu não poderia depender de homem. Então tu imagina, né? Imigrei para os Estados Unidos com 19 anos. De repente, eu comecei na garra a prosperar, a entender. Então eu era uma mulher que é independente. Totalmente. Que tristeza. Uma mulher cansada. Se você talvez me ver minha foto hoje, aos 45 anos, e me ver quando eu encontrei meu marido, eu sou muito mais nova. Por quê? Porque eu aprendi que eu nasci para ser amada e cuidada. Eu comecei a pegar aquele peso, aquele fardo que pro meu marido é tão prazer. Mulher, você não tem noção do tanto que você empodera teu marido quando você deixa ele mostrar que ele é capaz de ser líder de uma casa, ele é capaz de prover. Isso faz do homem nobre. E tem muita coisa aí que o inimigo está distorcendo. Então, assim, eu não estou falando para você abandonar tudo. Eu estou fazendo para você trazer moderação, para você trazer tempero
e para você começar a se encaixar no seu lugar, porque quando eu estou alinhada com a vontade de Deus, eu abro um sensor que a janela do céu começa a derramar bênçãos que sobrevém a tamanha abastança. Então, o básico que funciona, busca o Senhor. Amém. Conheça o Senhor, que você vai conhecer você. Glória a Deus, pastora. É um transbordar de gratidão. Não tem, assim, palavras que podem agradecer o suficiente pela sua presença, sua disponibilidade, seu coração e as suas palavras. Estar com você esses dias tem sido, assim, um aprendizado cada segundo. Parece que a gente aperta um botãozinho assim e a Bíblia transborda. Então, assim, gratidão imensa pela sua vida, gratidão imensa pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e de ter transbordado tanto amor sobre nós. E eu posso dizer que eu já te considero uma amiga, assim, Amém. Do peito, do coração, que você, a senhora vai estar sempre nas minhas orações. Amém. Porque o seu trabalho impacta a vida de milhares de pessoas. Então, isso é uma coisa muito, muito forte, que a gente precisa de pessoas assim. Então, muito obrigada. Pastora, muito, muito obrigada mesmo, em nome de toda a Lagoinha Montreal, pelo seu serviço, pelo seu trabalho, pela sua vocação, pelo seu ministério. Amém. Você é uma em milhões e vai fazer diferença no mundo. Amém. Dani, eu vou receber, mas eu vou entregar para Jesus, né? Porque só Jesus, eu falo assim, só Jesus pode nos unir. Só Jesus que pega pessoas assim de lugares que a gente nunca se viu pessoalmente. Parece que nos conhecemos a vida toda. Eu me senti tão em casa. Eu tô na minha casa, porque eu tô na casa do Pai. E aí a gente encontra com nossos irmãos, assim, eu recebo, mas eu entrego para Ele, porque eu sei que eu tenho um chamado. Amém. E Ele me chamou para fazer a diferença nessa geração. E eu sei que eu tenho você, Com certeza. que já tá comigo, né? Nós Sim, fazemos sem parte de um dúvida. grande exército. E Lagoinha, Canadá, mora no meu coração. Eu que agradeço vocês e deixo aqui, assim, a minha fé, sabe? Porque a fé é o forte fundamento das coisas que se esperam como se ela já existisse. Eu não tô vendo, mas eu já vejo. Então eu espero voltar aqui com um espaço muito maior, cheio de tudo fluindo assim, a catraca toda, porque grande obra tem nesse lugar. Agradeço a Deus pela tua vida, por todo o teu amor, todo o teu cuidado, de todos os pastores, de tudo que eu vivi aqui, porque foi extraordinário. E você, mulher, não fique de fora disso. Busque ajuda, anda com mulheres, com homens de Deus, senta. Eu amo Salmos 1. Posso terminar com ele? Pode. Diz assim que bem-aventurado, você sabia que a palavra bem-aventurado é feliz? O povo está procurando felicidade de todas as formas, né? A gente compra uma casa porque diz que vai ser feliz, aí a casa acontece 3 meses depois, cadê a felicidade? Não, mas se eu trocar de carro eu vou ser feliz. Aí você acostuma com o carro, mas se eu trocar de trabalho, então fica nessa insatisfação, porque felicidade é o que Salmos ensina. Diz que feliz é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, porém medita na lei, na palavra do Senhor de dia e de noite. E serás como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que na estação certa florescerá. Sabe, Dani, quando a gente entende que nós precisamos de pessoa que comunga da mesma fé, cuidado numa mesa que você tem se assentado, cuidado das pessoas que você tem ouvido. Busque pessoas que vai te levar para Jesus, que vai te levar perto do seu Criador, da fonte inesgotável, que tem tudo que você precisa, que sabe tudo sobre você, porque na estação certa você vai florescer. Tem um tempo determinado para tudo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês. Amém. Amo vocês. A gente também ama a sua presença. E só para finalizar, queria agradecer também, aproveitar aqui a sua presença, para agradecer aos nossos patrocinadores que acreditaram na gente, acreditaram nesse evento, mesmo antes da gente saber se a gente ia conseguir atingir as inscrições, que graças a Deus se esgotaram, mas no começo a gente não tinha essa certeza, a gente não sabia como né? E 9 empresas, elas realmente patrocinaram, elas investiram na gente, falaram, a gente acredita em vocês, a gente quer participar, a gente gosta dessa oportunidade de estar junto com a Lagoinha Montreal, e a gente fez um flyer, inclusive, agradecendo os nossos patrocinadores, e a gente contando um pouquinho sobre o trabalho deles e distribuiu na saída. Então eu só queria registrar também o nosso muito obrigado a todas essas pessoas que acreditaram na gente quando a gente estava no começo, assim como você também acreditou na gente no nosso começo. Amém. Então, um abraço e a gente se vê no próximo Chá das Mulheres. Amém.